Amores e minhas amoras, tudo bem com vocês? Tia Gisele aqui de novo para dar continuidade às nossas atividades de língua portuguesa. Nós, na aula passada, encerramos o capítulo 2, falando sobre as instruções. Agora, na aula de hoje, nós vamos iniciar o capítulo 3. E o capítulo 3, ele vem trazendo para nós qual o conteúdo? Fábulas, o gênero textual fábulas. Vamos apreciar fábulas, conhecer várias fábulas, trabalhar com elas, interpretar, apreciar mesmo esse gênero textual que é tão rico na nossa literatura. O que a tia vai pedir? Que vocês abram o livro de vocês na página 78. Nós vamos iniciar aí na 78. E já vem dizendo assim, olha, bichos falantes. Bichos falantes, obviamente, bichos que falam. Então, olha, você já ouviu falar nas palavras como fabuloso e confabular? A primeira costuma ser usada para descrever algo fantástico, fabuloso, algo fantástico. Por exemplo, se eu falar assim, gente, os alunos do terceiro ano Alfinha são alunos fabulosos. O que são fabulosos? Fantástico. Você aí, ó, é um aluno, uma aluna fabuloso, fabulosa, fantástico, fantástica. Já a segunda, confabular, indica uma conversa sobre algo misterioso e secreto. Tudo isso se relaciona às fábulas. E o que são as fábulas, tia Gisele? São narrativas em que podem aparecer animais como personagens. As fábulas, geralmente, os personagens serão animais. Eles confabulam planos. Eles quem? Os animais. Eles ali tramam, confabulam planos e estratégias. E esses planos e essas estratégias representam ações e comportamentos humanos, nossos, meu, seu, do papai, da mamãe, de todos os seres humanos. Os animais nessas histórias, eles se comportam como nós, eles praticam ações como se fossem seres humanos. As fábulas, elas trazem consigo uma das formas mais antigas de contar histórias. Nelas, por meio de uma linguagem simples, constrói-se uma moral, ou seja, uma reflexão sobre valores humanos. Moral é você refletir sobre os valores humanos. Mas, tia, o que são esses valores humanos? São os valores que os pais de vocês, desde pequenininhos, desde quando vocês nasceram, já vêm colocando para vocês. Por exemplo, valores humanos, o respeito, a solidariedade, a empatia. O que é a empatia? Você se colocar no lugar do outro, você se colocar no lugar do seu coleguinha. O senso de justiça, de você querer ser justo, de que tenha justiça para você e para todos. A bondade, você ser bondoso. Então, tudo isso aí fazem parte o quê? Dos valores humanos. E as fábulas, elas trazem isso na moral. Elas vêm trazendo esse ensinamento para nós. Aqui nessa imagem da página 78, olha aí direitinho a imagem. Quem que nós temos aí? A Beca e o Theo. E eles estão fazendo um trabalho em dupla. Eles precisam encontrar uma história que tem animais como personagens. A bibliotecária disse que os dois poderiam pesquisar fábulas. Ótima ideia, porque os personagens das fábulas geralmente são animais. Na pesquisa, eles fizeram uma lista de títulos de fábulas, né? Que chamaram a atenção e separaram algumas imagens. Aí, olha só, nós temos aí, olha, lista de fábulas. Vamos ler junto essa lista de fábulas? Eu leio daqui, você lê daí. A gente faz igual na sala. 1, 2, 3, gravando. Então vamos lá. Lista de fábulas. 1, 2, 3, gravando. O lobo e o cordeiro, a cigarra e as formigas, o leão e o ratinho, a raposa e as uvas, o rato do campo e o rato da cidade, o galo, o gato e o ratinho,
o cachorro e sua sombra. E aqui são só algumas, gente, porque fábulas existem assim, um monte, mas um monte mesmo. Observando aí, olha, ao lado aí, ao lado esquerdo, tem uma imagem aí de dois animais. Analisa aí, que animais são esses aí? Conseguiu? Analisou aí direitinho esses dois animais? Tenho certeza que você acertou. Esses dois animais aí são ratinhos. E essa imagem aí, ela está relacionada a qual título aqui de fábula? Nessa lista que a gente leu aí juntinho. Qual é o título que se relaciona, que tem tudo a ver com essa imagem? O rato do campo e o rato da cidade. Ok? Aí agora, na página 79, quem vai trabalhar com vocês essa página é a tia Manu. Porque vocês vão produzir um texto aqui que ela vai conduzi-los direitinho. Nós vamos aproveitar que estamos falando de fábulas, né, que tem como personagens geralmente os animais. Nós vamos fazer de conta que nós somos um grilo e nós vamos pular essa página 79. Vamos lá? Pulando. Chegamos à página 80. Na página 80 nós temos aí, olha o título, Fábulas e Fabulistas. Fabulistas são os escritores de fábulas, são aqueles escritores, aqueles autores que escrevem as fábulas. Então vamos ler rapidamente aí o que vem dizendo pra gente. Olha, a fábula está vinculada à cultura popular e à tradição oral ligadas às primeiras narrativas de que se tem conhecimento. Então, a fábula, ela está ligada à tradição oral. O que é a tradição oral? A fala, a oralidade. Isso significa que essas histórias não têm uma origem definida, não se sabe a origem definida dela, pois foram sendo transmitidas de geração em geração desde muitos séculos atrás. Contudo, a autoria de muitas fábulas é atribuída a Esopo. É esse o nome mesmo. Esopo. Esopo é o escritor considerado o maior fabulista da história, tá? Esopo, um fabulista e considerado o maior fabulista. Muitas fábulas foram atribuídas a ele como o autor delas. E nós vamos ler agora um texto falando justamente sobre esse fabulista, o Esopo. Acompanhe com a tia aí a leitura, vamos lá, porque... Fábula de Esopo, o nosso título aí. Dificilmente saberemos quem inventou a arte de contar história. Dificilmente a gente vai saber quem que inventou essa arte de contar história. E é tão bom contar história, é tão bom ouvir história, né? Eu adoro. O mais plausível, na verdade, é que essa prática surgiu da própria necessidade de comunicação e transmissão das experiências vividas por nós, seres humanos. Então, na verdade, o que é possível, né, pode-se dizer que a prática de contar história surgiu da própria necessidade nossa, de seres humanos, de nos comunicarmos, né? Por exemplo, na sala de aula mesmo, vocês se comunicam e muito, e sabem se comunicar, né? A ponto de ainda falar o quê? Gente, pelo amor de Deus, misericórdia, só um pouquinho, vamos parar de conversar um pouquinho. Por quê? Porque nós temos essa necessidade. Temos essa necessidade de falar das nossas experiências de vida, de estar comunicando com o outro, né? Há histórias, contudo, que desafiam nossa compreensão e ultrapassam milênios. Olha, milênio é o período de 1000 anos. E aqui, quando fala milênios, mais de 1000, né? Mantendo-se atuais e originais. É o caso da fábula. Ela ultrapassou milênios e a fábula é atual. O que é atual? Ela está muito presente hoje na nossa vida. Esse é o caso das fábulas, pequenas narrativas que trazem em suas mensagens grandes reflexões
e lições morais, né? Aquelas lições, né? Valores, né? Os valores humanos. Nessas histórias fabulosas, os animais são personagens, como a gente já falou. Na maioria, geralmente, nessas histórias, nas fábulas, os animais são personagens e representam comportamentos humanos, ganhando, de certa forma, um papel fundamental. E que papel é esse? Orientar atitudes e transmitir valores morais. A origem da fábula é um tanto incerta. Sabe-se que ela surgiu no Oriente, tendo no Egito e na Índia seus primeiros registros. Contudo, é no Ocidente, mais especificamente na Grécia, graças a Esopo, que elas começaram a ficar conhecidas no final do século V antes de Cristo, chegando até a atualidade. Atualidade, os dias de hoje. E olha só, observa aí com a tia quando a gente fala assim, olha, do século V, tem o A aí, pontinho, C. Esse A pontinho, C pontinho, é o quê? Significa o quê? Antes de Cristo, tá? Mas, afinal, quem foi Esopo? Há muitas incertezas sobre a vida dele. Alguns estudiosos dizem que foi um escravo grego que obteve sua libertação. Ele teria sido executado injustamente pelos cidadãos da cidade de Delfos por suposta calúnia e difamação. Até hoje, contudo, não se tem certeza sequer de sua existência, da existência de Esopo. Continuando na página 81, em muitas histórias não havia indicação de autoria, não tinha um nome, não indicava quem era o autor daquelas histórias. E todas elas começaram a ser atribuídas a Esopo. Se não tinha lá a autoria, todo mundo começou a dizer que essas histórias eram de Esopo, inclusive por importantes filósofos da época. Filósofos, quando fala assim, ó, tia, o que são filósofos? Filósofos eram grandes estudiosos, né? Pessoas muito valorizadas na Grécia. E até hoje, porque até hoje, vocês acreditam, os cientistas leem muitos textos desses filósofos gregos, lá dessa época aí, como os textos de Platão, Aristóteles. Hoje, os cientistas buscam muito, estudam mesmo os textos dele. Você vê como é que eles são importantíssimos, e são importantíssimos até hoje para nós. O certo é que as fábulas começaram a ser divulgadas cada vez mais, e Esopo ganhou o status de pai da fábula. Com tudo isso, né, todos esses textos que não tinham autores sendo atribuídos a ele, dizendo que ele era o autor, ele ganhou esse status, né, de pai da fábula. Com isso, aos poucos, essas pequenas histórias conseguiram ultrapassar mais de 2.500 anos e ser conhecidas nos mais diferentes cantos do planeta. Gente, 2.500 anos é muito tempo. Hoje, as fábulas de Esopo são, sobretudo, importantes referências na literatura infantil, né? Nas histórias para crianças infantil e juvenil, jovens. Essas histórias curtas, porque essas fábulas, né? Essas fábulas de Esopo, elas têm essas características, né? Essas histórias curtas e com linguagem simples, algumas vezes bem-humoradas, trazem conselhos e recomendações de como agir. Agir com sabedoria, lealdade, generosidade, honestidade, dedicação, enfim, refletem sobre virtudes admiradas e importantes em todos os tempos e espaços. Aqui
esses conselhos, né? A lealdade, a generosidade, a honestidade, a empatia, a bondade, o respeito, tudo isso, não importa a época em que se vive, são importantíssimas, são valores importantíssimos para a nossa vida. Esse texto, né, tá vendo aí, olha, foi produzido pela autora especialmente para esta obra. Acredite se quiser. Vamos ler esse pedacinho aí. Esopo existiu? Vamos lá. Apesar de ser considerado o maior fabulista de todos os tempos, na verdade, não se sabe se Esopo de fato existiu. Também não se sabe se ele realmente foi autor das fábulas que hoje chamamos de fábulas de Esopo. Isso tudo a gente já falou aqui, né? Na verdade, ele se tornou conhecido pelos comentários de filósofos, como a gente viu lá, né, lá no início aqui da página 81, e pelos modificadores de seu trabalho, que recontaram boa parte dessas narrativas, dessas histórias, dessas fábulas. O fato é que essa produção, independentemente de quem seja, transformou-se em um patrimônio cultural da humanidade, tão importante que atravessou milênios e chegou até nós. Fechamos aqui o nosso texto. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos à página 82 e 83, que tem 5 questõezinhas aí sobre esse texto que a gente acabou de ler agora, né? Vocês acompanhando aí e a tia lendo aqui. Então, o que a tia vai fazer agora com vocês? Aquela mesma situação. Eu vou fazer o quê? A leitura de questão por questão, tá? Para vocês responderem baseando-se no texto. Então, vamos lá. Primeira questão. Segundo o texto, o que teria levado os seres humanos a contarem histórias? Aí vai ver lá no texto. Por que os seres humanos resolveram contar histórias? Que tipo de característica os animais apresentam nas fábulas? Com qual objetivo? Ó, segunda questão tem 2 perguntinhas, então 2 respostas, né? Que tipo de característica os animais apresentam nas fábulas? E com qual objetivo? Qual é o objetivo deles apresentarem essa característica? 3. Quem foi Esopo? Que trecho do texto demonstra que não se tem certeza de sua existência? Primeiro você vai dizer quem foi Esopo, de acordo com o que a gente leu, com o que a tia falou, quem foi Esopo. E você vai ver, depois da sua resposta, que trecho do texto demonstra que não se tem certeza de sua existência. Trecho, um pedacinho do texto. Você vai lá, vai ler, vai pegar um pedacinho do texto, né, que vai ser o trecho, e vai escrever aqui. E esse trecho vai estar dizendo que não se tem certeza da existência de Esopo. Quarta questão. O que provavelmente levou Esopo a ser considerado o pai da fábula? Que fato? Por que Esopo passou a ser considerado o pai da fábula? E a última questão. Enumere no espaço a seguir algumas características das fábulas de Esopo. Tudo lá de acordo com o texto, as características. Como é que são as fábulas de Esopo? Como é que são os textos? Quais são as características das fábulas dele? Ok? Caprichem na letrinha, resposta completa. Estou contando com vocês, tá? Para fazer essas tarefas. Um beijo, desculpa. E podem tirar dúvidas no WhatsApp, tá bom? Podem fazer as perguntinhas lá pra tia. Mua.